Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espiritualizando. Eu sou Rafael Soares e vamos começar em instantes o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, continuação do último vídeo, do episódio 6, da qual nós estávamos falando sobre uma evolução histórica, né? Alguns pontos históricos da introdução ditos aí pelo nosso querido Allan Kardec. Na semana que a gente gravou, né? Falamos sobre os samaritanos, falamos sobre os nazarenos e também falamos sobre os publicanos. E hoje nós vamos dar continuidade a esse apanhado histórico feito pelo Allan Kardec para nos ensinar um pouquinho mais sobre o que vai ser falado sobre o Evangelho, qual é o tema que vai ser abordado, para podermos até mesmo entender mais as passagens de Jesus, as máximas morais do Cristo, estão todas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, compilado de maneira a passar para nós uma visão espiritualizada das mensagens do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que de onde está nos abençoa todos os dias, nunca deixando de lembrar que quando uma ou duas pessoas falarem seu nome, lá ele estará. Por isso, pessoal, quando nós vamos iniciar a leitura do Evangelho, até mesmo fazer o Evangelho no lar, é importante elevarmos o nosso espírito ao nosso Senhor, nosso Criador e ao nosso Mestre Jesus e pedir a sua presença junto com nossos irmãos, espíritos de luz, protetores, anjos guardiões, para que possam nos auxiliar, possam nos proteger durante a leitura, para que de nós seja emanada somente uma energia positiva, protegendo o nosso lar, limpando as energias que restam, né, durante o dia, durante a semana no nosso lar, para que tudo isso aí seja revertido em benefício para nós e para a nossa família, ok? Essa é a maior, vamos dizer assim, esse é o maior objetivo do Evangelho no lar, trazer aí uma energização e uma consciência moral sobre as passagens do nosso Mestre Jesus Cristo. E nós nunca podemos deixar aqui de lembrar você também, para que você pare tudo agora nesse momento, curta o nosso vídeo, compartilhe, chame os amigos, vamos aí se inscrever no canal, para que você possa também sempre receber os conteúdos do nosso canal. Toda semana subimos pelo menos 3 vídeos. Hoje nós estamos falando do Evangelho, vai aparecer agora. Logo, vocês vão ver na terça à noite, às 8 horas, o vídeo sobre o Livro dos Espíritos, o estudo sobre o Livro dos Espíritos. Nós estamos no episódio 90, já temos aí mais de 2 anos falando sobre o Livro dos Espíritos, com muito prazer, né? Praticamente estamos na metade seguinte, né? A segunda metade do Livro dos Espíritos. Aprendendo muito, nós estamos aprendendo muito, revendo o Livro dos Espíritos, tendo aí um ensinamento, né, um aprendizado muito legal sobre a base do nosso Espiritismo. E também, dia de quinta-feira, você vai receber o estudo sobre a Revista Espírita de 1858. Já estamos entrando no mês de janeiro de 1858. Várias mensagens, vários textos dos nossos irmãos espíritos que deixaram para nós aí um grande acervo, vamos dizer assim, de mensagens edificantes que dão base também ao nosso espiritismo. As pessoas às vezes deixam de notar a Revista Espírita de 1858, mas ali existem informações muito importantes e reveladoras para nós, principalmente
não só sobre Deus, não sobre a reencarnação, principalmente sobre o nosso Mestre Jesus, a Ordem de Cristo e outras coisas mais muito importantes para nós. Tá ok? Então, vamos continuar aqui da onde parou no último vídeo, na última semana. E hoje você vai receber, hoje é quarta-feira, é a data que vai ao ar esse vídeo. Então, se você não está vendo na quarta-feira, não tem problema, você pode ver qualquer dia, por isso que a gente deixa gravado para você aí, ok? Deixa eu ajustar o texto para ver se ficou jóia na telinha. E nós vamos juntos agora fazer a leitura e comentar o Evangelho segundo o Espiritismo. Pausa teu vídeo, faz uma oração, coloca seu jarro de água do lado, peça as bênçãos ao nosso Pai e os nossos irmãos de luz vão fluidificar a sua água. Eu espero você em instantes. Pois bem, pessoal, passado aí então esse momento muito gostoso, sublime da oração para o nosso Pai, pedindo autorização para Ele, né, para que esse trabalho transcorra de maneira incólume, sem qualquer tipo de interferência, com as suas bênçãos, nós passamos a fazer a leitura e você faça a sua reflexão, né? Faça a leitura, pare um pouquinho, pense, reflita sobre essas palavras, porque é muito importante para nós no nosso dia a dia. A princípio estamos na introdução, mas quando nós invadirmos aí a matéria que o nosso livro fala, com certeza você vai poder usar dia a dia na sua vida. Tá ok? Vamos para cima então? Vamos lá, pessoal. Então terminamos aqui, né, falando dos publicanos e agora vamos começar a falar dos portageiros. Pessoal, tem ideia que é portageiro, mas eu tenho certeza que é uma casta ou dentro de uma sociedade, um grupo de pessoas que nem eram os samaritanos, os nazarenos, os publicanos. Então vamos falar sobre os portageiros. Eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada das cidades. Eles eram mais ou menos, pelo que eu entendo aqui nessas poucas palavras, eram a galera do pedágio, né? Então pague-se o pedágio para poder passar. Então, cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega e recebedores do direito de barreira. Então, seria aí a galera da Receita Federal, né? Que na medida que vai chegando mantimento, vai chegando mercadoria, eles fazem a inspeção e cobram imposto sobre isso. É para isso que serve a alfândega. Então, é como se fosse os alfandegários, ok? Compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos. Pessoal, como a gente fala muito de republicanos, eu sempre vou errar aqui, não tem problema, a gente corrige na hora. Então, as pessoas tinham um pouco de asco, né? Um pouco não, muito asco sobre os publicanos, que eram os cobradores de impostos. E esses aqui, os portageiros, ok? Também eram odiados pela população, porque eles cobravam os impostos. Então veja bem, você chegar lá depois de um trabalho de pescaria durante o dia todo, e naquela época, pessoal, vamos lembrar em pescaria como que era mais ou menos? Você tinha ali uma canoa, ou você tinha um barquinho, às vezes com uma vela, né? E você entrava mar adentro com aquele barquinho, né? Que não era muito grande, né? Um barco às vezes médio, né? E aí você passava o dia todo equilibrando naquele barco, né, segurando a maré no braço e ainda tendo que jogar sua rede, pescar. Às vezes vinha bastante peixe, às vezes vinham poucos. E aí você chegava depois daquele dia todo moído, você tinha ainda que pagar imposto para poder levar o peixe. Era mais ou menos isso que acontecia. Então esse pessoal tinha raiva, e não é por menos, né? Você pegava um peixe com o seu suor, um peixe que vem de graça, porque é dado por Deus, né? E o que é de graça tem que dar de graça, assim que funciona, né? Mas não nesse caso, né? Porque era sustento.
Então, o sustento da família, às vezes para vender, e ainda tinha que pagar imposto sobre isso daí. Às vezes nem vendia o peixe e já tinha que pagar imposto. Então eram pessoas muito pobres, paupérrimas, que tinha que deixar aí seu dinheirinho na mão dessas pessoas, que ora eram portuários, né, donos da própria alfândega, de galpões, aspas, né, pessoal? Não tinha muitos galpões, mas tinha ali o pessoal que fazia, eu esqueci o nome agora, os estaleiros, né? Tinha os donos dos estaleiros, mas boa parte disso também ficava para o Império, né? Então o Império Romano, na época, já ficava com essa parte de dinheiro na mão. Então isso revoltava o povo e eles depositavam esperança em Jesus para que houvesse uma revolução. Muitos deles pensavam dessa maneira, mas o mestre veio mostrando que não é essa a revolução que ele veio aqui trazer, né? Então ele falava assim, ó, essa a razão porque no Evangelho se depara frequentemente da expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Não eram vagabundos, mas eles eram trabalhadores que acabavam tendo que ter aí uma função, vamos dizer assim, que as pessoas menosprezavam, desprezavam por conta dessa cobrança de impostos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Então eram odiados, né? Então aquele que andava com um portageiro ou com um publicano, as pessoas já olhavam torto, né? Ou a pessoa tinha algum problema, ou ela estava de alguma forma tentando ganhar vantagem para não pagar impostos, essas coisas aí. E o pessoal acabava abominando essas pessoas aí, as companhias delas. E aí vamos entrar agora com os fariseus, os famosos fariseus, né, pessoal? Os fariseus sempre nos traz aí aquelas pessoas, doutores da lei, né, sacerdotes, que adoravam cantar, né, por usar as escrituras, mas interpretavam de maneira totalmente equivocada, tanto é que o mestre ia lá e dava um baile neles e deixava todo mundo mudo, e muitos deles ainda concordavam com o mestre, muitos deles tinham muito orgulho daquilo que eles eram, né, mas muitos deles também concordavam com as palavras do mestre, o que houve aí, causou aí um furor, né, um clamor por parte desse grupo de pessoas, o que culminou aí na prisão e na morte do nosso mestre Jesus. Fariseus, do hebreu parush, divisão, separação. Quer dizer, divisão, separação, parush. Vamos lá, colocar aqui o nosso destaque. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Teologia, estudo da religião dos judeus. Ok? Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma. Tá ok? Constituía entre os doutores, porque eles eram doutores da lei de Deus, né? Aspas, né? A lei de Deus ali, né? Entre os judeus. Então, constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis. A discussão do sexo dos anjos, que a gente fala, né? As mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas. Eles que ditavam os costumes, praticamente, pessoal. Então, sobre como deve se comportar, como não deve se comportar. Então, tudo isso era discutido entre eles. Então, olha só. A mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas no gênero das disputas teológicas e das sutilezas. Então, quem sabe mais sobre religião, né? Das sutilezas da escolástica da Idade Média. Da Idade Média. Então, a escolástica da Idade Média aqui, vamos dizer assim, seria entre aquelas pessoas, né, respeitadas, de grande nome, né, da Idade Média,
Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade. Ou seja, eu estou certo, você está errado. Né? Não tem aí meio termo. Detestando-se umas às outras como só acontecer. Como nós sabemos que aconteceu, como viria a acontecer. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hillel. Vamos ver o que é Hillel aqui, que ele faz uma notinha. Hillel, não confundir com Hillel. Não confundir esse Hillel ou Hillel, que fundou a seita dos fariseus, com o seu homônimo que viveu 200 anos mais tarde e estabeleceu os princípios religiosos e sociais de um sistema todo de tolerância e amor, sistema hoje conhecido como hilelismo. Hilelismo, tá? Nota dos Espíritos em 1947. É isso mesmo? NE? Deve ser isso. Tá? Então, não confunda esse Hillel dos fariseus com o Hillel dessa religião que foi 200 anos mais tarde. Então, entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hillel, ou Hillel, não sei, deve ser Hillel, né, pessoal? Doutor judeu nascido na Babilônia. Fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Nossa. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos especialmente sob Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Este último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época em que se lhes apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Que beleza, hein? Boa história. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores da prática exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Então sim, né, pessoal, a gente lembra dos fariseus, eu tenho um pouquinho de... a gente tem aquela sensação ruim, né? Quando a gente lembra daqueles homens barbudos, barbas brancas, com algum tipo de sei lá, pompa, né? Sempre olhando com o nariz empinado, com aquelas coisas na cabeça, né? Como se fossem donos do mundo, né? Então, semideuses. E que nos filmes que a gente vê sobre Jesus e tem a participação desses fariseus, a gente vê aí como que era o nível, né? O nível deles. E não posso falar também assim, né, que era uma coisa muito primitiva, obviamente, uma raiva muito grande. Eram pessoas violentas de uma maneira, né, geral, e que nós estivemos lá, né, de alguma forma, acredito eu, que fizemos parte dessa sacanagem. Por isso que a gente também, se estiver julgando aqueles lá, de repente estamos julgando a nós mesmos, né? Então, o que foi feito com Jesus na época foi lamentável, né? Mas ele já sabia que ia acontecer, já estava preparado para que isso viesse a acontecer. Talvez traria um grande rejúbilo para ele, se isso não tivesse acontecido. Uma surpresa também, talvez. Embora para ele surpresa não existiria, porque ele já sabia mesmo que ia acontecer. Como diz o Haroldo, né? Numa dos seus ensinamentos sobre o Evangelho de João, foi jogado um cordeiro, né, entre os lobos, né? Então, o nosso mestre, um cordeiro, veio à terra no meio de lobos e não tinha como acontecer diferente.
naquela época. Até hoje, pessoal, se a gente verificar o que aconteceu com Jesus, a gente vê isso todos os dias, pessoal. A gente fala, nossa, que absurdo, mataram Jesus, um homem tão bom, né? Não fez mal para ninguém, realmente não fez. Né? E a gente vê hoje em dia acontecendo as mesmas passagens de Jesus, falando, né? Atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou, né? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E a gente vê todos os dias as pessoas uma julgando a outra, principalmente pela internet, que virou tribunal, né? Às vezes as pessoas são julgadas de maneira tão abominável pela internet, acabando totalmente com a pessoa, sendo que nós mesmos somos pecadores, né? Então as pessoas preocupadas com o cisco no olho alheio, com a baita trave no meio dos próprios olhos. Então assim, a gente vai ver, pessoal, a partir aí, entrando já no mérito, que principalmente quando veio a internet, que na minha opinião ela tem seu lado bom, é sensacional, estamos aqui, né, falando com vocês, tentando passar uma coisa boa, divulgando o espiritismo, nesse momento tão complicado de transição planetária, e que há necessidade da gente divulgar mesmo, quanto mais, melhor, para atingir o coração das pessoas, ok? Mas a gente vê a internet sendo usada também aí de uma maneira muito desenfreada, mas não é, pessoal, que deva existir a proibição. Eu acho que é interessante que exista a reflexão. Proibir a pessoa de fazer, de falar, não é a ideia. A ideia é fazer isso que a gente está fazendo aqui. Ensinar, demonstrar que está errado. Lembrar que Cristo também as palavras dele devem ser também lembradas quando você está no trânsito. Né, vamos dizer assim, na frente dentro de um carro. Então, ou até mesmo um estádio de futebol, a gente vê ali, né, as pessoas saindo da casinha. Não estou falando só de homem não, viu, pessoal? Estou falando de mulher também. Estou falando de todo mundo. Mulher, homem, só não inclua aí as crianças, mas a gente pode incluir os adolescentes também, né, os mais velhos, todo mundo, né? Então, as pessoas usam hoje a internet de uma maneira muito irresponsável, mas esses daí devem ser de alguma maneira aí, punidos pela ofensa, né, por aquele que foi ofendido, né, aquele que foi ofendido deve levar isso à justiça, não à autotutela, né, que a gente fala, mas levar aí ao Poder Judiciário e buscar reparação. Mas e a gente vai ver isso, vamos ver isso várias vezes, o quanto nós erramos na nossa vida. O quanto nós erramos em olhar a pessoa que cometeu um erro ali, né, pela internet, e que às vezes as pessoas se valem da internet para julgar. E não é julgamento não, só apontando, é destruindo mesmo ainda mais a imagem da pessoa. Então para isso, para correções, existe a justiça, né? Para as correções espirituais, justiça divina. Então vamos deixar um pouquinho mais Deus agir, né? Vamos deixar um pouquinho mais a justiça terrena agir, embora não venha trazendo aí bons exemplos ao nosso Poder Judiciário, mas a gente tem que confiar, né? Dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, né, pessoal? Vamos tentar confiar, mas a gente vai ver o quanto a gente erra a partir do momento que a gente entrar nas máximas de Jesus. Eu sempre vou lembrar isso, porque hoje eu acho que tanto quanto a violência presencial, né, existe aí a violência virtual que está realmente deixando a gente de cabelo em pé. Mas, como eu disse, não sou adepto a proibir nada. Não tem que deixar a liberdade, porque se for para proibir a internet, tem que prender todo mundo, ok? Se for proibir aí a expressão, tem que prender todo mundo, porque todo mundo tem liberdade de fazer o que quiser, inclusive matar, tá no Código Penal, né? A pessoa tem a liberdade de matar, mas sob quais circunstâncias é que vai ser
apurado. Então a gente não pode simplesmente trazer aí uma censura, um cerceamento de liberdade. Isso daí é medievo, ok, pessoal? Vamos lá então, vamos continuar aqui. Tomaram parte ativa nas controvérsias religiosas, então o negócio deles era debate, né? Servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, ou seja, né, gostavam de falar coisa difícil, aquela coisa rebuscada e trazer, buscar lá na escritura, não sei das quantas. Então é aquele negócio bem complexo, né? Inimigos dos inovadores, ou seja, a tradição deles falava mais alto, né? A inovação sempre é bom, desde que não vá contra, né, princípios cristãos que destroem família. Eu sou adepto à inovação, desde que não deturpe a imagem do nosso Pai Criador, não desvirtue a família e que não ensine as pessoas a caminhar contra os ditames imorais do nosso Mestre Jesus, que são ditames universais. Se você pegar em outras religiões, você vai ver o que Jesus falou, tá na religião X, Y, Z, né? Foi falado por Gandhi lá no hinduísmo, foi falado por Buda lá no budismo, e por aí vai, né? E por aí vai. Não é... O Cristo nunca falou, eu sou o detentor da lei de Deus. Nunca falou isso. Nunca. Né? Mas ele era o caminho para chegar à verdade. Ele sempre falou isso, né? Então, se você quer conhecer a verdade, entenda um pouco mais sobre Jesus. Entenda um pouco mais sobre Jesus para não cometer erros. E a gente não pode fazer apologia às coisas erradas que vão de encontro aos ditames, às regras, ao ensinamento, principalmente, que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, né? Mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Então eram políticos, né? Eram políticos. Então, usar a religião para obter algum tipo de fim não deixa de ser político. Da virtude nada possuía além das exteriores e da ostentação. Então, pessoas também gananciosas, né? Tinha ali a sua luxúria, tinha ali a soberba, né? Coisa feia, né? Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí a serem muito poderosos em Jerusalém. Eram poderosos porque eram políticos, né? Eles tinham ali essa coisa do povo adorar, porque eles faziam essa imagem, né, divina entre eles ali, mas puramente político. Eu vejo político hoje, né, que se faz passar por divino. O que está errado, né, pessoal? O que está errado. Eu acho que ninguém tem o direito de se passar por divino para conquistar as pessoas, ok? Então vamos continuar aqui, então. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Não acreditavam, né, pessoal? Porque para acreditar em tudo isso aqui, não ia entrar numa dessa de mexer com religião, mexer com a fé das pessoas para poder adquirir algo para si, né? A gente vê muito isso, algumas religiões, e não é só as religiões que envolvem dinheiro, mas sempre tem aí alguém que quer levar uma vantagem, né? Ou quer colocar ali, vamos dizer assim, fazer prevalecer uma opinião pessoal somente, entendeu? Usar a religião para se destacar de alguma forma. Isso está errado. Está errado. Eu acho que a religião você tem que usar para buscar um meio de elevação espiritual. De elevação sempre, né? Sempre a espiritual. Nunca pensar na elevação material. Você ganhar um destaque apenas
por vaidade, está errado. A gente vai ver isso, né? A gente não pode usar a religião para poder satisfazer o nosso ego. E tem muita gente que faz isso, pessoal. Tem muita gente. Todas as religiões têm, tá? São poucos o que passaram por aqui e que levaram com muito carinho, muito esmero, muito cuidado essa questão de virar estrela da religião, né? Virar estrela de televisão. Não é essa a ideia. Isso aí é dança de mão dada com a vaidade. E a vaidade é muito perigosa. Porque o que se recebe aqui não vai ser recebido do outro lado. O que você teve de louros aqui não vai ter louros do outro lado. Ok? Quando você deixa a sua vaidade atingir esse patamar, tomar a frente da situação, aí você está deixando de receber os louros de Deus para receber os louros da mão do homem. E isso daí não tem vantagem nenhuma para nós. Então vamos lá, continuando aqui, né? Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica à letra que se mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Gente, e Jesus fez isso, obviamente, né, para abrir os olhos das pessoas, não para denigrir os fariseus, porque ele sabia o quanto os fariseus, assim como nós, somos pequenos, né? A gente não pode deixar de lembrar o quanto Jesus ele é sábio pelo tempo de vivência que ele tem espiritual. Jesus ele tem pelo menos o dobro do tempo da Terra, né? Ele tem pelo menos o dobro de tempo da Terra. Nós estamos falando da Terra que tem 4,5 bilhões de anos de existência. Jesus pelo menos tem 9. Pelo menos isso, pessoal. Pelo menos, tá? Eu acredito que tem mais. Então, é o espírito mais experiente que já pisou na Terra. E ele sabia do tamanho, de como nós éramos pequenininhos mesmo perto dele. Irrisórios, fagulhas, poeiras perto dele, né? Eu ia falar verme, mas verme ainda é grande. Então, somos poeira cósmica, poeirinha, perto do Mestre Jesus. E ele entende a nossa posição de poeirinha. Porque um dia ele também foi poeirinha perto de alguém. Essa é a lição de humildade. Eu sei, eu te conheço, eu te reconheço. Jesus ele olhava pra gente desse jeito, entendeu? Então é assim que funciona. E ele sabia, por isso que ele não tinha o porquê ficar batendo de frente com esses caras. Mas ele tinha que dar uma lição. Lição. E não simplesmente diversão. Ele ia lá, você quer ouvir? Beleza. Você quer acreditar? Ótimo. Se você não quer acreditar, siga seu caminho. Tenta a sorte. Entendeu? Ele não estava preocupado com vamos dizer assim, com o desdém desses caras. Porque ele sabia que cedo ou tarde esses caras vão se arrepender tanto. E se arrependem até hoje. Se uns ainda estão por aqui, entendeu? Batendo cabeça, se arrependem. Toda vez que desencarna, se arrepende. Né? Se ele fez alguma coisa errada com Jesus, deve se arrepender pra caramba. Assim como Judas até hoje se arrepende. Né? Só ver aí a entrevista, né, do Humberto de Campos com Judas. Se eu não me engano, é o livro... não sei se é Reportagens Além Túmulo. Eu acho que é Reportagens Além Túmulo. Em que Humberto de Campos faz uma entrevista com Judas lá em Jerusalém, na época da paixão de Cristo, em março, né? E ali ele se arrepende como um espírito que já foi, inclusive Joana d'Arc, que morreu por traição na fogueira. E Judas sofreu tudo que tinha que sofrer, foi resgatado pelo Mestre, a pedido de Jesus, né? A pedido de Jesus, a Maria, a Mãe Santíssima, cuidou dele depois, no mundo astral, depois que Maria desencarnou e assumiu, aí começou a assumir a partir dali as esferas superiores com relação à parte dos suicidas, e ajudou a tratar também. Então o Judas sofreu muito, sofreu por séculos depois de desencarnar, né? E aí quando ele voltou a reencarnar, ainda voltou reencarnando sofrendo. Então assim, ele pagou tudo que tinha que pagar, entendeu?
Deus abençoe Judas hoje, né? Onde ele estiver hoje, que ele receba o carinho. Se ele recebe o carinho do mestre, por que a gente tem que ficar apontando ainda para o Judas? Joana d'Arc, vocês gostam de ouvir falar de Joana d'Arc? É Judas, né? E tantos outras pessoas que Judas trabalhou, né, encarnado. Então ele foi Judas naquela época, errou, ponto, acabou, já está lá no fundo, está lá naquela memória. A memória é dele, pessoal. O maior sofredor disso é ele. Então a gente tem que esquecer isso, né? Esquecer de apontar para Judas, assim como muitos apontam hoje na internet aí o julgamento, né? O julgamento de nós mesmos. E é muito feio isso, pessoal. Então essa a razão porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Então esses são os fariseus, meus amigos, são os fariseus. E na próxima semana, ou no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os escribas, né? Os escribas, aqueles que tinham o poder magnânimo de saber ler e escrever. Naquela época, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Esses eram os escribas, né? Eram os escribas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Foi curtinho, mas na próxima semana tem mais. No próximo vídeo vocês vão poder curtir um pouquinho mais desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Saúde e não esqueçam de orar ao Pai e agradecer por mais esse estudo e beba sua aguinha fluidificada que ficou aí do lado. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.